Olá, caros colegas, sejam todos bem-vindos para a nova temporada do podcast Mais Dois Pontos, Instrumentação e Automação Industrial. Fala para vocês Nelson Capitão, instrutor de instrumentação e especialista de SCSS. E para não perder os nossos conteúdos, deixe o seu like, subscreva no nosso canal e ative o sininho. Faça também a sua doação nas nossas coordenadas bancárias que irão aparecer no rodapé, a fim de crescermos juntos e continuamos a partilhar bons conteúdos. Já estamos na segunda temporada, então você que está nos seguindo simplesmente agora, tem vários conteúdos da primeira temporada e podem acompanhar. Mas para não prolongar, vamos dar aqui mais 2 pontos para o nosso parceiro, da Parlink, a Parlink que agora está a trabalhar conosco. Esse episódio é patrocinado pela Parlink. Dizer que a Parlink é uma empresa de consultoria de RH, eles que estão aqui para acompanhar toda essa dinâmica conosco, Vão acompanhar essa dinâmica conosco. Você que tem o CV que não está orientado, você que quer uma orientação profissional, tu já sabes que tens que entrar em contato com a Parlink. Mas vamos falar mais da Parlink mais em frente e dizer que também temos aqui mais 2 pontos para o Garcia Destino, Ele que também é um grande seguidor das nossas redes sociais. Vai também aqui mais 2 pontos para Luiz Herculano e também para o Elisandro Luiz. E por último, nós temos aqui mais 2 pontos para o Kiako Sanda. E assim que nós agradecemos vocês que nos acompanham, tu também que queres ser citado aqui, Continuam a acompanhar as nossas redes sociais e vamos fazer isso da melhor maneira. Mas vamos falar aqui da nossa convidada, A nossa convidada, ela que é licenciada em Gestão de Recursos Humanos, tem mais de 18 anos de experiência, ok? Então já dá para imaginar a bagagem que a nossa convidada tem e ela vai partilhar aqui insights valiosos que vai agregar valor, porque ela lida muito bem com as pessoas, gestão de recursos humanos e muito mais. Mas vamos falar mais em frente e dizer que atualmente ela encontra-se na posição de coordenadora de recursos humanos do projeto Kaombo e Jimboa. Seja bem-vinda, minha convidada, Yesong Vasquez. Obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço muito pela sua disponibilidade, Primeiramente, muito obrigado. Mas aquilo que diz a regra, Aqui nós sempre começamos assim. Antes de nós mesmo avançarmos, queremos agradecer pela sua disponibilidade, mas fizemos aquela questão que é de casa. Quem é a Yesong como pessoa e profissionalmente? Bem, quem é a Yesong? A Yesong é uma jovem angolana, natural de Luanda, como disse bem, licenciada em Gestão de Recursos Humanos, anteriormente bacharel também em Relações Internacionais. Enquanto pessoa, é uma pessoa ligeiramente introvertida quando não se sente bem, não, quando não está habituada, mas que lá no fundo é uma pessoa que a toda hora tenta ser justa. E pronto, enquanto profissional, tenho mais de 18 anos de experiência. Como muitos, um dia fui estudante, aproveitei uma oportunidade e comecei a trabalhar como secretária e de um dia para o outro fui observando alguém que trabalhava nos recursos humanos aquilo que fazia, recolher documentos e tudo mais. E aquilo despertou em mim assim um bichinho e então eu comecei a aprender aquilo que era o RH. Hoje, com 18 anos, comecei no setor da educação. Boa. Tive 3 anos, depois dali fui para o setor da construção. Aqui fala-se muito dos engenheiros. Eu trabalhei numa das maiores empresas de engenharia aqui do país, que é a Dara Landassa. Fiscalização, fazia projetos e também a fiscalização dos projetos. Tive 1 ano num grupo nacional, que é o PAIA, desconstrução, prestação de serviços e tudo. E hoje, atualmente, estou há 12 anos no setor petrolífero, onde trabalho para a Saipem, como referiu bem, como coordenadora de projeto. Eu já estive na perfuração, inicialmente. Uau. Depois, quando houve aquela crise petrolífera, entrei para casa e abraçar um novo desafio, então continuei na Saipem Luxemburgo, onde atualmente exerço a função de coordenadora de recursos humanos dos projetos Kaombo, Jimboa e atualmente o NGC, que é para a segunda fase. E pronto, esta é a Song, apaixonada por pessoas, tento dar o meu melhor e tento sempre tratar as pessoas como eu gostaria que me tratassem.
Uau, uau, uau. Começamos assim, né? Vem então aqui mais 2 pontos pela apresentação, né, na primeira pessoa da nossa convidada Yesong, ela que é uma profissional com mais de 18 anos de experiência e vocês ouviram aqui, eu acho que vai ser uma descrição, aliás, que vai agregar valor para você que está nos acompanhando. Estamos com RH, vocês já sabem, né? Que nós não estamos com a engenharia, mas nós estamos com aquela que pode trazer dentro da engenharia. Então, tu ficas aí atento, mesmo atento, porque nós vamos partilhar aqui bons insights. Mas nós falamos muito sobre RH, nós trazemos aqui o RH, um dos objetivos do podcast. Mas nós queremos entender, e há pessoas que se calhar querem entender por que o podcast Mais 2 Pontos está a trazer aqui o RH. E nós queremos saber qual é o papel dos recursos humanos. Tudo, vamos dizer assim, o que é mais importante dentro de uma empresa? Pessoas. O capital humano. Yeah. Então, o papel dos recursos humanos é atrair aqueles que são os melhores Pois. para as vagas que as empresas colocam no mercado. Então, no fundo, nós estamos aqui para auxiliar as empresas naquilo que é o objetivo, porque existe um business, um negócio, e estamos aqui como uma ponte que liga aqueles que estão à procura do seu primeiro emprego, à procura de uma mudança na vida e satisfazer a necessidade da empresa. Uau! Então está aqui, né? Vocês agora entenderam porque é que nós trazemos sempre aqui o pessoal do RH, né? Porque eles lidam com as pessoas, né? Eles ajudam as empresas a encontrarem bons profissionais e nós, os podcasts Mais 2 Pontos, não fizemos o diferente, né? Nós trazemos aqui os profissionais a fim de orientar vocês que estão aí em casa a nos acompanhar. Você que já é profissional, você que está a começar uma carreira, vão ter essa oportunidade. Então, eu gostaria de saber, uma vez que essa é a vossa responsabilidade, né, como funciona um processo normal de recrutamento até a contratação? Depende. Cada empresa tem o seu próprio modo de atuação. Yeah. De um modo geral, hoje muitas empresas optam, por exemplo, inicialmente nós temos uma vaga, veio o departamento e solicita, olha, eu preciso de um engenheiro, um ICSS Specialist, que é a sua posição, né? O recurso humanos é informado e vai colocar um anúncio, certo? Nós vamos ter o perfil do candidato, o que é que nós queremos? Uma pessoa formada em engenharia, que tenha mais de 5 anos, que tenha cursos como este e aquele, e nós vamos lançar então o anúncio, que pode ser feito via Jornal de Angola, via médias, vamos dizer, o LinkedIn e o Facebook. Hoje as empresas estão cada vez mais abertas às novas tecnologias. E dali fazemos a seleção. Ok? Quando se faz a seleção, há empresas que inicialmente você pode ser submetido a um teste de admissão, um psicotécnico, e dali, se tiver uma média, poderá então seguir para a entrevista. As entrevistas, normalmente você tem uma primeira entrevista com recursos humanos, depois poderá ter uma entrevista técnica e poderá ainda ter uma terceira entrevista com o supervisor da área. Uau. Ali funciona o processo de recrutamento. É nosso trabalho, como eu disse no início, encontrarmos os candidatos que tenham o perfil solicitado pela empresa e, claro, mais do que isso, porque o primeiro passo é encontrar o candidato, o segundo passo é reter o candidato. Reter o candidato. E nós vamos falar sobre isso também, que é um ponto muito importante. Mas ainda nessa questão de recrutamento, e nos explicou aqui claramente como é que acontece. E gostei do ponto que mencionou sobre o LinkedIn, que também vamos falar, porque desde a primeira temporada que terminamos, todos os episódios nós falamos do LinkedIn, a importância do LinkedIn, estamos a incentivar os jovens a estarem no LinkedIn, as empresas têm estado lá, e aqui a nossa convidada Yesong está a deixar claro como é que funciona, né? E vocês que têm aí o vosso LinkedIn têm que ter lá um perfil bem organizado, e depois vamos falar sobre isso. Como estamos a falar do processo de recrutamento, eu gostaria também de saber se há uma diferença entre o processo de recrutamento de um profissional, assim conforme já explicou, para a questão dos estagiários. Pronto, como eu disse no início, cada empresa tem o seu modus operandi. Então, o processo da seleção de um estagiário vai depender muito daquilo que é o próprio
A própria estratégia da empresa. Empresa. Eu posso lhe dar 2 exemplos. Boas. Eu trabalhei na área da engenharia, onde nós íamos até a Universidade Agostinho Neto, escolhíamos os melhores alunos, os mais novos e com melhores notas, Boas. e trazíamos para nós a partir do 4º ano, e tínhamos estagiários do 4º e 5º ano. Ajudávamos esses estagiários a fazer os processos, os projetos finais, servíamos de mentores e orientadores do projeto final, e aqueles que fossem os melhores, nós depois ratíamos como engenheiros, ou seja, eles ficavam automaticamente 2 anos ali connosco, Yeah. não só a ler um projeto, mas a ir direto a uma obra. Ou seja, você vai ler o projeto, mas você precisa de estar em loco para perceber como é que se faz um teste de SLAMP, por exemplo, para perceber como é que eu meço um bloco, como é que eu faço. Ou seja, tinha que juntar a teoria à prática. E nestes 2 anos, eles competiam entre si. Dali, no fim, quando terminasse aquele ciclo, eu terminei a universidade, eu tive uma excelente nota, eu fiz o meu projeto final e a empresa tem uma vaga. Automaticamente, aquele estudante passava a ser um engenheiro júnior. Hoje, por exemplo, não queria aqui mencionar, e não é intenção nossa mencionar aqui as empresas, mas hoje, por exemplo, na empresa em que eu estou atualmente, nós temos um programa que é um talentíssimo, que nós chamamos, que é diferente. Como é que nós fazemos? Todos os anos, já vamos na 6ª iniciativa, nós lançamos as universidades todas a informação de que vamos abrir para 17 estudantes, ok? O que é que acontece? Nós vamos a estas universidades, Sim. fazemos um teste de aptidão e aqueles que tiverem as melhores notas vêm para uma segunda seleção. Como é que é feita a segunda seleção? A primeira seleção é notas, é frequência universitária, porque só trabalhamos com a universidade. É as notas que eles têm que vai-lhes fazer chegar à fase, a primeira eliminatória. E a segunda eliminatória, que é uma coisa muito importante aqui, é o teste de língua. Porquê? Porque nós hoje trabalhamos muito com aquilo que é o diferencial. E para certas áreas de atuação já se exige que os jovens falem inglês. Infelizmente as nossas universidades ainda estão um bocadinho aquém, porque nem todas dão um curso de línguas. Algumas já dão, por exemplo, cursos de petróleos, onde eles já fazem, a partir do 2º ano, um currículo todo em inglês, ou seja, que já obriga os estudantes a estarem expostos àquilo. Então, depois de fazer esse teste da língua, nós escolhemos então os 17 melhores que consigam se comunicar, porque nós vamos trabalhar num mundo que é multicultural, onde o português, apesar de estarmos num país de língua oficial portuguesa, acaba por não ser a língua primária para aquilo. Então, aqui tem 2 maneiras diferentes de selecionar estagiários, mas é daquilo que eu hoje tenho, é mais ou menos dessa maneira que nós fazemos a seleção dos estagiários. Claro que também existe a possibilidade, e há empresas que o fazem, de ter a candidatura espontânea. A candidatura espontânea é: eu terminei o meu curso, eu preciso fazer um estágio e eu vou endereçar a uma empresa o meu pedido de estágio, que poderá ser ou não remunerado. A dada altura era obrigatório que os estágios fossem remunerados, o que fazia com que as empresas, infelizmente, fechassem as portas, porque existem orçamentos e nós não podemos, enquanto empresa, aumentar o custo, o que fazia com que a porta se fechasse, de certa forma, para os estagiários. Mas hoje existe um decreto próprio, creio que para o setor petrolífero, onde já permite que algumas empresas possam ter estagiários, ainda que não remunerados, o que de certa forma vem abrir a porta aos jovens que gostavam de ter então um estágio. Uau! Epa, tá aqui grandes oportunidades, grandes informações. Só passa aqui no podcast Mais 2 Pontos, Instrumentação e Automação Industrial. A nossa convidada Yesong deixou aqui claro o processo, né, de recrutamento, especialmente para
estagiários, né? Esses programas existem, vocês têm que estar atentos, primeiramente aqui no podcast Mais Dois Pontos, mas também nas redes sociais dessas empresas, nós temos dito sempre, você que é estudante universitário fica mesmo atento, mas tem aqui um ponto crucial. A nossa convidada nos disse que a língua inglesa, nesse caso, é muito importante. E nós, agora, nesse exato momento, vamos anunciar para aqueles bons seguidores, aqueles que já estão na universidade, estão a fazer o 3º, o 4º ano ou 5º ano, terá aqui uma oportunidade de fazer um curso, né, que vai ser pago por alguém. Depois vamos anunciar com mais calma sobre isso, mas deixa dizer que o podcast Mais Dois Pontos está a anunciar que há uma vaga gratuita para você fazer o curso de inglês. Então, se você nos segue nas nossas redes, fica atento, porque depois desse episódio, vocês já sabem a dinâmica, nós vamos anunciar como é que vai funcionar esse processo todo, ok? Vamos deixar tudo claro nas nossas redes sociais. A Creuza vai fazer isso acontecer ao mais alto nível também. Então é só você ficar aí atento, porque estamos aqui a anunciar, porque recebemos essa informação ainda hoje, né? Que alguém vai se disponibilizar a pagar um curso gratuito de inglês, porque o inglês é muito importante. E foi bem dito aqui pela nossa convidada Yesong, muito obrigado. E assim vamos dar continuidade. Então vão nos acompanhando aí em casa. E no meio disso tudo, se falou sobre os cursos de inglês e muito mais. Eu gostaria também de saber quais são as habilidades técnicas, né, ou comportamentais que valem mais, que são mais valiosas nos dias de hoje. Não, vamos dizer que assim, habilidade é aquilo que eu sei fazer, não é? Sim. E competência é como eu vou aplicar aquilo que eu sei fazer. Então, habilidades técnicas são muito importantes, porque elas nos ensinam como fazer. Mas as competências comportamentais também são importantes. E nós aprendemos em gestão de recursos humanos que é mais fácil eu munir um indivíduo de competências e habilidades técnicas do que comportamentais, porque isto vem da nossa essência. E é algo que é quase imutável. Pode-se trabalhar desde que as pessoas queiram. Como é que nós vamos fazer, no fundo, porque dizer quais são as habilidades mais importantes? Eu costumo dizer assim, é importante saber de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Porque se eu hoje sou um estudante de eletromecânica, eu amanhã desejo ser um técnico de eletromecânica, certo? Então, o que é que eu preciso em termos de habilidades técnicas para ser um técnico de eletromecânica? Eu já estudo, já estou no Macarenco, estou no 4º ano, ou no 5º, acho que são 5 anos, né? Já não me lembro. 5 anos. Então, você tem que olhar, se eu quero ser um técnico de eletromecânica, eu tenho que começar a olhar aquilo que as empresas procuram. Então, eu vou entrar numa empresa, ok, um técnico de eletrotecnia, o que é que ele precisa ter? Precisa ter este curso, aquele curso. E então nós precisamos de nos munir desses conhecimentos. Eu preciso daquele. Isso são as nossas habilidades técnicas. Então eu vou buscar conhecimento. E eu só posso buscar conhecimento se souber aquilo que eu quero fazer. Porque senão, o que é que acontece? Você busca, mas não tem um foco, resultado. Depois não consegue transformar isso em competência porque você não sabe como vai aplicar. Então, no fundo é olhar aquilo que eu quero, onde eu quero chegar, fazer uma investigação e buscar nos sítios certos, os centros de formação. Hoje nós temos, e disse bem, por exemplo, nós temos cursos grátis. Os jovens usam a internet para muita coisa e não para aquilo que realmente deviam aproveitar. Porque nós temos, inclusive eu tenho estado à procura, nós temos N sites que nos dão cursos grátis, com certificados.
Então, é importante que as pessoas busquem essas habilidades. E você só vai conseguir ter essas habilidades se você for pesquisar. O estudante, ele é um eterno explorador. Uau. Nós precisamos sempre buscar conhecimento, mas buscar com propósito. Yeah. Very good, epá. Eu fiquei aqui a acompanhar e me levou naquela frase que vocês já conhecem, né? Before you get what you want, get what you need. Antes de obter o que tu queres, obtenhas o que tu precisas. Então tu tens que fazer esse estudo. E a nossa convidada Yesong deixou aqui claro, né? Você tem que fazer um estudo do mercado, que eu estou a fazer esse curso, eu vou precisar desses cursos aqui adicionais para me chegar até ao meu objetivo. E essas informações você só recebe aqui no podcast Mais Dois Pontos. E falando disso, eu gostaria de saber o que é que pesa mais na seleção? A experiência técnica ou certificações? Depende. Boa. Depende porque é preciso que haja aqui uma conciliação e nós chamamos de on-the-job training. Você pode ter toda a competência teórica, mas não estar munido da competência prática. É como o meu pai dizia, aos engenheiros do canudo e depois aos engenheiros da vida. Certo? Então, é importante conciliar. A dada altura, quando nós começamos uma carreira, nós não temos experiência profissional. Você está munido de teoria. Claro que há aqui cursos que são mais práticas, onde um mecânico já sabe mexer e montar e desmontar, mas na verdade ele ainda não tem aquela exposição ao mercado de trabalho. Então, isto vai depender muito daquilo que a própria empresa busca. Porque se eu busco por uma posição senior, que já é alguém que precisa de ter exposição ou que já tenha tido exposição no mercado de trabalho, as certificações podem ajudar, mas a experiência de trabalho vai contar mais. Agora, se eu busco alguém que, imagina, eu quero aquela pessoa que está formada e eu, enquanto empresa, eu vou dar a oportunidade e vou fazer dele um profissional. Eu vou olhar para aquilo que é as competências ou as certificações que ele tem. Para algumas funções, por exemplo, a sua função é uma função bastante técnica, onde as certificações contam muito. Exatamente. E nós depois vamos pegar nessas certificações, até por serem muito práticas, vamos absorver, porque além de serem certificações práticas, são muitas vezes difíceis de se ter aqui no nosso país e são feitas no exterior, e vamos pegar naquele profissional, porque nós precisamos de alguém certificado e vamos então dar o resto. Então depende muito daquilo que é a vaga, daquilo que a empresa procura naquele momento. Uau! Está aqui, está claro. Então você que tem certificações, fica a saber que tens o teu valor no mercado. Vai depender muito daquilo que a empresa está à procura. Nossa convidada deixou também aqui claro. Para isso está a ser uma aula, né? eu tenho que dar aqui mesmo mais 2 pontos para a nossa convidada, porque está aqui a nos enriquecer de conhecimento. Eu sei que o nosso seguidor nas nossas redes sociais vão invadir o seu perfil. Fazem sempre isso, vão mandar mensagens, vão querer perceber mais e muito mais. Mas quem está no LinkedIn sabem que a dinâmica é essa e a nossa convidada vai fazer isto. Vai poder vos responder sempre que puder. É só vocês estarem atentos nas redes sociais, porque a dinâmica do podcast Mais Dois Pontos não altera. É sempre essa de promover o conhecimento. A gente já tem dito, né, que o conhecimento só é conhecimento quando é partilhado. E a gente partilha a mais alto nível. E no meio disso tudo, falamos tanto dos jovens que estão à procura de oportunidades, certificações e muito mais. Então, qual vai ser o conselho que tu deixas para os jovens candidatos que podem se destacar num mercado que nós sabemos que é tão competitivo? Bem, nós há bocado falávamos sobre isso e eu vou dizer assim, somos muitos no mercado. Angola é maioritariamente um país feito de jovens e então existe uma busca muito grande, tanto pelo primeiro emprego como por uma mudança na vida de qualquer profissional. Temos aquele grupo que são as pessoas que estão à procura de trabalho e temos aquele grupo que são as pessoas que gostavam de mudar de trabalho. E para tudo é importante que haja um diferencial. Nós falamos hoje da língua e eu disse,
o seguinte, é importante, imagina, eu sou formada em gestão de recursos humanos, mas como eu, há mais 2.000. Yeah. E quando estamos todos à procura de trabalho, qual é o meu diferencial? O que é que eu posso fazer mais? Então eu costumo dizer que não vamos só estudar, mas vamos também nos munir de certificações, de conhecimentos adicionais que sirvam como diferencial. Enquanto eu sou jovem, não sei falar inglês, vou fazer um curso de inglês. Não, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês. Vou usar o YouTube. Em vez de ficar a ver vídeos ou estar no Facebook ou no Instagram ou ver TikTok, vou fazer 10 minutos de inglês todos os dias e eu vou enriquecer. Isto faz de mim uma coisa diferente. Não, afinal eu já falo inglês. Outra coisa, não. Os jovens, não sei fazer um PowerPoint, não sei fazer um Excel, vou fazer um curso de Excel. Porque eu já vou dizer assim, olha, eu sou formado e sei trabalhar com Excel, sei falar inglês, tenho o Power BI. Isto vai fazer com que, de certa forma, eu me destaque ou me diferencie daquela outra pessoa. Além disso, é importante, e falamos hoje das redes sociais, por exemplo, fala-se muito do LinkedIn. O LinkedIn não é a única ferramenta para nós encontrarmos trabalho, há outras. E mais do que isso, hoje o mundo está tão moderno, tão aberto, que os profissionais não precisam de se fechar só ao seu local, a sua região a sua moradia, digamos. Sim. Hoje nós temos pessoas que vivem em Angola, trabalham na África do Sul, trabalham na Namíbia, pessoas que trabalham remoto para vários países. Então temos que começar a largar, não nos podemos focar em procurar emprego só em Angola, não. Vamos nos capacitar, vamos aprender línguas, vamos aprender outras ferramentas e vamos abrir para o mercado não só nacional, mas também internacional. Opa, tá aqui a aula que estamos a receber, né? E já estamos a levar isto para outro nível, né? Também a segunda temporada do podcast, o que é que você espera? Temos que levar no outro nível, porque já estamos a falar aqui de vocês terem uma mentalidade, né, aberta. Aliás, eu conheço pessoas que também começaram a fazer formação cá e hoje estão a trabalhar no Dubai, ok? Estão a trabalhar em outros espaços, então é possível. Então, tu estás a ver aqui muitas informações, se calhar já estás preocupado, pá, então o meu CV como é que está em condições? Nós vamos falar disso aqui agora, porque nós temos a dinâmica que vocês já sabem, está nas nossas redes sociais. No YouTube, se tu fores para o YouTube, escrever exemplar de CV, né? Podcast mais 2 pontos, vai te aparecer os exemplares. Vários profissionais que passam por cá deixam aí o seu ponto de vista. Tu podes ver um que vai se aproximar com a tua realidade, com aquilo que tu achas que está mais simplificado e tu vais ter essas informações. E a nossa convidada vai fazer isso muito bem agora, porque nós temos essa dinâmica que é o do CV exemplar, onde nós esperamos que a Yesong possa nos dar aqui alguns insights, como nós podemos fazer um CV em condições atrativo, que chama a atenção e possa agregar valor para nós que estamos a começar uma carreira. E não só, nós temos dito, tem pessoas que trabalham há 10, 5 anos, depois vão estar desempregados, e o CV de 2010, por exemplo, não é o CV que nós temos atualmente. Então, no nosso exemplar de CV, né, nós temos aqui, tu podes descendo e vai citando um pouco, depois vai passar na nossa tela a nossa equipa. Ok, então temos aqui um exemplar de currículo, Nelson Capitão, ok, é o nome, né, especialista, que é a sua... É assim, é importante quando nós fazemos um CV, e eu digo isso porque eu às vezes faço muitas revisões dos meus CVs, porque primeiro o mercado não é estático, segundo nós mudamos, da mesma maneira que o mercado muda, nós mudamos, e eu aprendi que o CV precisa de ser o mais claro possível e muitas vezes você precisa focar naquilo que você vai fazer o apply. Eu vou aplicar para uma posição de engenheiro. Se eu vou aplicar para uma posição de engenheiro, é importante eu focar no meu CV aquilo para que eu estou-me a candidatar. Ou seja, vou dar ali um foco maior naquilo que eu estou à procura.
E aqui vêm os objetivos, não é? Você tem aqui o nome e tem a posição, que é aquilo que você é hoje. O objetivo é exatamente isso. Ok, eu sou um profissional de recursos humanos, tenho experiência em administração, legislação laboral e tudo. O que é que eu busco hoje? Ok, eu busco por administração e busco por gestão de pessoas. Então eu vou colocar aqui no objetivo. Os contactos, hoje você vai colocar o seu telefone, não é? Pode ser sempre, eu aconselho sempre a colocar 2 números de telefone. Porquê? Porque na correria do dia, às vezes alguém liga para nós e nós não estamos ali. Então deve ter o telefone de mais alguém que seja da nossa confiança, que caso a empresa não me consiga contactar, eu sei que a minha mãe, nós gostamos muito da mãe, né? Temos o número da mãe, e, olha, o filho ligou, então é importante termos um segundo contacto. E claro, o nosso e-mail. O e-mail, há pessoas que quando criam um e-mail, e quando somos mais novos colocamos o chocolate, ponto qualquer coisa, não. No CV nós temos que aprender a ter e-mails que já são mais adultos. Ou o primeiro e último nome, nunca um chocolate ou um gato pingado, alguma coisa, tem que ser um e-mail mais sério. Então nos contactos é isso, é o seu e-mail, é o número de telefone, preferencialmente sempre um contacto adicional. Sobre mim, quem é o Nelson enquanto pessoa e quem é o Nelson enquanto profissional. Então devo realçar aqui aquilo que são as suas qualidades. Educação, não precisamos dizer que fizemos o ensino de base na escola, não. O que é que nós somos hoje? Não, eu sou graduada em engenharia, não sei das quantas. Então eu vou colocar IESONG, por exemplo, gestão de recursos humanos, a minha educação. Licenciatura em gestão de recursos humanos na Universidade X, o ano X, acabou. A experiência é dos maiores problemas, eu trabalho com recrutamento, é uma dor de cabeça muito, muito, muito grande. É muito importante que nós comecemos sempre a resumir a experiência da mais recente à mais antiga. E também é importante que aquelas experiências que não agregam valor ao nosso CV não precisam de estar ali. Imagina que você trabalhou um mês numa empresa. Não ponha no CV. Porque ao colocar no CV, eu enquanto recrutador, nós olhamos a experiência, nós olhamos o tempo que as pessoas fazem nas empresas. E muitas vezes as pessoas estão porque gostam da dinâmica de trocar, mas para o recrutador ele pergunta, bem, fulano todos os anos muda de empresa. Deve haver alguma coisa errada. Exatamente. Ou ele está à procura sempre de uma melhor condição, alguém que pague mais, e automaticamente, sejamos sinceros, eu elimino aquela pessoa, vou dizer, aquela pessoa não me oferece estabilidade para aquilo que eu procuro. A menos que eu esteja à procura de alguma coisa de curto prazo. E normalmente nós não fazemos recrutamentos a curto prazo. Nós queremos perfis que nos mostrem um profissional que tem estabilidade naquilo que faz, não é? Então, temos de ter atenção a isso. Experiência, da mais recente à mais antiga. Experiências que não nos agregam valor, não coloquem. Há pessoas que querem meter tudo no CV e depois juntam assim as letrinhas e fica ali aquilo apertado. Não faça isso. Dê o espaço necessário às letras, escolha uma letra que seja legível, de preferência preto, não ponha azul, não ponha verde, não ponha nada disso. Os espaços têm que estar ali. E se forem 2 páginas de CV, não há problema. O mais importante é que nós foquemos naquilo que é mais importante. E principalmente, a empresa que você se está a candidatar, foque nisto. Boas. Habilidades e competências é uma boa aqui. Eu falei sobre isso. Porque eu disse há bocado que a habilidade é você saber fazer, não é? E competência, a habilidade é saber fazer, e a competência é como usar, né? É como eu faço e como usar. Então, no fundo, você aqui vai realçar. Imagina, o que é? Eu sou proativo, vai descrever aquilo que são as suas habilidades técnicas, no fundo. E quando você disser aquilo em termos de competência, como é que eu faço? Então, você vai dizer como é que eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar em equipe, por exemplo, pessoas que não gostam, eu consigo lidar com stress e tudo mais. Então, você vai colocar aqui aquilo que você tem
enquanto habilidade técnica e aquilo que é a sua competência. Como você faz isso? Não, eu sou um ótimo comunicador, por exemplo. As cores, está aqui as cores no fundo. As cores, sim, é assim, nós não temos um modelo que diga, para mim, naquilo que é a minha opinião, e como eu disse, o CV é o nosso cartão de visita. E hoje nós temos até muitos aplicativos onde você pode ir buscar modelos de CV. Há países que já defendem, por exemplo, que um CV não precisa ter fotografia. Eu até sou a favor disso. Não precisa de ver, porque às vezes eu vou olhar, é uma pessoa bonita. Não, nós não precisamos. Não precisa nem de vir o sexo, nem de vir a fotografia. As cores, o ideal é que sejam sempre cores neutras. Nós usamos muito o preto, nós usamos as cores, digo, de letras, a preta, azul e a cinza. O fundo, o ideal é que seja branco, mas é como eu digo, nem sempre o recrutador vai olhar aquilo que é o seu CV pink. Até pode ser engraçado. Outro dia eu vi um CV pela primeira vez em 20 anos que tinha uma foto de corpo inteiro. E foi a semana passada, eu disse aos meus colegas, eu nunca vi um CV, é a primeira vez na minha vida que eu vejo um CV com o corpo inteiro. Então, aí não faz... Qual era a sua posição? Tu quer ser modelo? Então, não faz muito sentido, né? Então, no fundo, temos que ser práticos e nós estamos aqui para vender aquilo que somos dentro daquilo que nós pretendemos. Então, quanto mais claros, melhor. E de preferência num papel que seja discreto, né? Fundinho branco, as letrinhas podem ser cinzas, preta ou azul, que são as que nós mais usamos, e é suficiente. Fotografias, corpo inteiro, nunca. Ou sem fotografia, ou uma fotografia só de meio corpo, né? Só tipo ali, passe. tipo passe, e pronto. Boas. E assim terminamos, né? Bem, aqui acho que sim. Sim, ok. E assim então terminamos, e você que nos acompanhou estava aqui, né, na nossa tela, o nosso exemplar, enquanto a nossa convidada explicava detalhadamente, né, um CV exemplar. E aquilo que nós dissemos, se tu visitares a nossa página, tu vais encontrar vários CVs exemplares que a gente tem. Essa dinâmica só no podcast Mais Dois Pontos, uma iniciativa do podcast a fim de resumir aquilo que são as vossas necessidades. Então é só vocês estarem atentos. Mas vamos aproveitar também aqui este momento para dar aqui mais 2 pontos para a Aljava Tecnologia. Eles que são os nossos parceiros desde o princípio do projeto, estão aqui a caminhar conosco, estão aqui a fazer acontecer a mais alto nível. E também vai aqui mais 2 pontos para a Parlink. Eu disse no princípio que a Parlink é que está a patrocinar esse episódio, né? Que agora são nossos parceiros ideais, porque estão alinhados com aquilo que o podcast Mais 2 Pontos faz. Dizer que a Parlink ajuda a juventude a melhorar o seu posicionamento social e laboral, né? Oferece serviços de 30 minutos de mentorias, alinhado àquilo que tu desejas. E esses 30 minutos tu não pagas, né? Tu não pagas nada, custo zero. Mas vai ser a partir da plataforma Zoom. Mas também podes ter a mentoria de 1 hora, este que já é mais, né, mais próximo, tu podes estar em um lugar mais relevante a isso. E deixa dizer que a Parlink não predefine a área ou o tipo de mentoria que oferece, porque isto vai depender da necessidade do mentorado. Então vocês têm que seguir aqui a Parlink, que está a fazer um trabalho lindo como nós temos feito. E é aquilo que eu disse, vocês mandam muita mensagem para mim, formador, o meu CV formador, eu quero ver aqui quais são os cursos que eu vou fazer. Esta toda a mentoria, a Parlink está a fazer ao mais alto nível. Nós sentamos com a Parlink, chegamos em um acordo, vimos que estamos alinhados, então nós criamos esta ponte para que vocês tenham mentoria de qualidade e possam crescer profissionalmente. Então a Parlink vai fazer isso. Espero que vocês que estão aí nos acompanhar agora visitam a Parlink. Olha, e vão ter ali alguns descontos, vão ser bem tratados. É só vocês dizerem que vêm através do podcast Mais 2 Pontos, instrumentação e automação industrial. Yesong, na sua opinião, quais estratégias usarias para reter profissionais técnicos qualificados? Isto é uma pergunta... E porque nós estávamos a falar disso.
Mas antes de ir para aí, Uhum. há uma coisa que nós não mencionamos e que eu gostava de mencionar, que eu acho que é importante. Boa. Nós falamos muito em networking. E é uma coisa Yeah. que ao longo da nossa conversa nós não mencionamos aqui. E eu acho que, na verdade, para quem busca algum trabalho, o networking também é muito importante. Eu contra mim falo, porque tivemos aqui muito tempo para Yeah. chegar aqui, Sim, yeah. mas existe uma grande vantagem em nós nos conectarmos com pessoas que nos possam levar ao nosso objetivo. Uau. Então, o facto de estar aqui e ter pessoas a assistir e que vão trocar impressões contigo e que tu até mencionaste, não, há pessoas que vão inundar o perfil, é bom nós termos esse contato com as pessoas. Sempre que há alguma coisa, seja grátis, imagina uma palestra, uma reunião ali, é bom que as pessoas participem. Yeah. Às vezes é difícil, muitos dos networking que se organizam são pagos e eu sei que às vezes é difícil para as pessoas pagarem. Mas sempre que puderem, se virem alguma coisa que lhes interessa, digam, não, olha, aquele tema é importante, está a haver ali um fórum sobre engenheiros e eu gostava de ir, façam um esforço e vão, porque hoje, cada vez mais, as conexões humanas e profissionais são muito, muito importantes, porque se eu conhecer o Nelson, como o Nelson disse no início, olha, eu vim ali e um jovem passou, automaticamente eu vou chegar ao Nelson e vou buscar, isso se chama networking. Yeah. Ou seja, e aquilo que estás a fazer aqui é bom porque de certa forma vai conectar, mas é preciso que as pessoas também investam nisso. Não é um gasto, é Yeah. um investimento que Yeah. pode ter retorno e cada vez mais as pessoas usam o networking para isso. Agora, a tua Boas. pergunta muito tendenciosa. Reter profissionais. Recrutar não é fácil, Yeah. porque de 1000, às vezes precisamos de encontrar um. Então, o recrutamento é sempre longo, é sempre bastante trabalhoso. Mas mais do que isso, é recrutar um bom profissional e logo de seguida perdê-lo. Yeah, imagino. Porque perdemos tempo, perdemos dinheiro e vamos voltar a perder porque temos que ir novamente procurar um bom técnico para aquela posição. Há muitas maneiras de se reter quadros. Imagina, há empresas, por exemplo, eu digo, o salário nem sempre é o mais importante. Claro Exatamente. que nós não trabalhamos, aliás, a relação jurídico-laboral é uma relação de troca, onde eu trabalho, mas espero receber no fim do mês. Exatamente. Mas um ambiente de trabalho que seja saudável, que seja bom, é uma maneira de reter um funcionário. Nós dissemos que nós temos chefes e depois temos líderes. E depois temos pessoas que estão preocupadas, chefes, que estão muitas vezes preocupados, por exemplo, com o tempo que as pessoas fazem no trabalho, ao invés do trabalho que as pessoas fazem. Yeah. Então, gerir recursos por objetivos também é uma maneira de reter as pessoas. Yeah. Porque eu imagino que eu tenho a minha vida pessoal. Hoje os profissionais buscam cada vez mais por conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Então, se eu puder ter aquela empresa onde eu tenho um objetivo, eu sei o que eu vou fazer, mas que eu de manhã posso chegar 10 minutos mais tarde para deixar o meu filhote na escola, eu vou me sentir melhor ali do que aquele chefe que obriga-me a chegar às 8 e sair às 5 da tarde, independentemente, não por aquilo que eu apresento, não é? Ao fim do dia. E eu deixo de ir à reunião do meu filho porque tenho de trabalhar e fico frustrada e se calhar acabo por não, e as pessoas acabam por abandonar. Então, o ambiente de trabalho é muito importante. A gestão humanizada é muito importante. Além disso, vai entrar aqui também a componente financeira, como eu disse. Angola é um país difícil, passamos por muitas dificuldades. Então, eu acho que as empresas podiam
além daquilo que já falamos, que é o ambiente de trabalho e tudo mais, criar políticas. Imagina, sei que um bom seguro de saúde, por exemplo, é uma coisa que, de certa forma, ajuda as pessoas a estarem mais tranquilas. Yeah. E vai-me reter, porque eu hoje digo assim, bem, para mudar, a saúde é muito difícil. Então eu tenho que ver uma empresa que me dê um bom seguro, que eu sei que se ficar doente, ou o meu filho, nós conseguimos estar ali. Exatamente, yeah. Há uma outra coisa que eu gostava, se fosse possível, claro, um dia, quem sabe, hoje não sou empresária, né? Mas falo, mas eu acho que, por exemplo, a busca pela casa própria, Yeah. acho que é o sonho de todos os jovens. Todo jovem quer ter uma casinha ali. E é uma coisa que muitas empresas hoje já fazem, que é tornar possível esse sonho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero reter bons funcionários. Vou criar uma política que, por exemplo, olha, daqui a 5 anos você pode receber um crédito para comprar a casa, mas tem que ter bom trabalho, não faltar e não sei o quê. Yeah. Criar ali políticas e a pessoa fica ali retida porque eu quero ter uma casa. Exatamente. Então, eu vou dar o meu melhor para quando chegar aos 5 anos eu ter acesso àquele crédito que, por exemplo, a minha empresa dá para eu comprar a casa. E eu tenho que pagar, não posso perder. Se eu perder o trabalho, automaticamente eu tenho que pagar o que falta à empresa e eu às vezes não tenho como pagar. Então também é uma maneira de reter. Ou seja, nós temos aqui componentes financeiras que podem reter o trabalhador, temos as componentes que não são financeiras, que é o bom ambiente de trabalho, aquela gestão humanizada de conciliar a vida pessoal do trabalhador. Não está só preocupado que o trabalhador tem que trabalhar, não, esteja preocupado se o trabalhador está bem. Nelson, está tudo bem? Os filhos estão bem? Você está aqui hoje? Está tudo... Ou seja, as pessoas sentem-se envolvidas e como parte de uma família. Exatamente. E só para terminar, eu lembro-me de uma história de um senhor que foi convidado... Ele era um simples técnico, mas ele era muito bom naquilo que fazia. E a empresa queria promovê-lo para uma posição acima. Ele disse não. Eu gosto de ser técnico, porque eu às X horas, eu não falto ao aniversário da minha filha, eu não falto à reunião, eu não falto à escola, e eu sei que se eu for para ali, eu vou perder isso tudo. Então nós hoje falamos da gestão humanizada, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, conciliarmos a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, porque o bem-estar psíquico e mental vai fazer com que eu dê a mais de mim na empresa e todos ganham. Então acho que é uma das coisas, também pode reter funcionários. E uma coisa importante é, nós falamos no início, onde eu estou, de onde eu vim, onde eu estou e onde eu quero ir. Acho que um bom plano de carreira faz falta. Porque nós somos uma população maioritariamente jovens e somos sedentos. Nós queremos conhecer mais, nós queremos crescer. E se nós entramos numa empresa que nos diga assim, Nelson, olha, você hoje é técnico, mas eu tenho um plano contigo. É claro que isso não vai acontecer com todos, mas se nós virmos que em 10, 5 é possível, os outros acordam. Exatamente. Então, um bom plano de carreira também faria com que retesse os profissionais, porque eu sei que eu estou aqui hoje, mas eu quero chegar ali. E a empresa me dá essa oportunidade e diz assim, olha, você está aqui hoje, mas você tem potencial, sabe? Então, eu vou fazer isso consigo, eu vou investir em si, você faça a sua parte, estude, faça isso, mas o meu plano contigo é este. Eu vou te treinar, hoje você está aqui, mas amanhã você vai chegar aqui. E a pessoa tem ali um caminho trilhado, bem definido, e é lógico, eu quero crescer. Os meus objetivos estão alinhados hoje da empresa, por que é que eu vou sair? Não, eu vou ficar aqui. Então, acho que estas componentes são muito importantes para reter um profissional numa empresa. Está aqui, né? Está aqui a explicação, mais 2 pontos. E como mencionaste, né? Você foi tendencioso. Só para dizer que foi muito importante, porque isso é mentoria. Isso vale para outras empresas. Tem empresas que vão aplicar, e falaste muito bem, quem sabe num dia vais ser uma empresária e vais aplicar esses conhecimentos. Nós também que estamos aqui a lutar do outro lado, podemos aplicar
que é muito bom. Se as empresas aplicarem isto, nós todos saímos a ganhar, né? É que a empresa vai ter um trabalhador mais proativo, mais ativo nas atividades, mais envolvido e tudo muito mais. E por isso é que essas questões surgem, que é para dar aquela base. E gostei da história que contou aqui do técnico, né, que não largou tudo, né, ou essa posição por conta de outros benefícios que ele já tinha definido, que é a família e as suas atividades. Aqui me surge essa questão: quais são as razões, né, quais são as razões de estar estagnado? Vários profissionais se encontram estagnados, sejam que estão com 5 anos ou mais até, né, na mesma posição, sem um crescimento horizontal ou até mesmo vertical. Qual seria uma das causas? Pronto, é assim, aqui existem vários fatores. Há fatores que são ligados ao próprio trabalhador, Yeah. como há fatores que são ligados à empresa. É importante ressalvar o seguinte, e eu costumo dizer isso sempre: os anos de experiência não significam experiência ou não significam competência. Há pessoas que estão bem, por exemplo, eu estou aqui e eu gosto de dar um exemplo muito prático, que é do eletricista que troca lâmpadas. Eu troco lâmpadas há 10 anos e eu gosto de trocar lâmpadas. Eu não quero ir mais além. Yeah. Então eu estou confortável aqui. E logicamente que o próprio crescimento dentro de uma empresa, ele é feito de duas maneiras. Você tem na horizontal, que vai de júnior para senior, de senior para expert, por exemplo. Como poderá ter também na vertical, não é? Hoje eu sou uma técnica, amanhã vira um supervisor, depois vira um coordenador e depois posso virar um diretor, por exemplo. O crescimento na vertical, ele acontece muito quando há oportunidade. Oportunidade no sentido de, se eu sou técnica, eu só virei a ser supervisora se abrir ali uma posição para eu ser supervisora. Mas há uma coisa que nós temos, nós esperamos sempre, e se te falo da experiência que tenho ao longo desta caminhada no recursos humanos, Sim. nós enquanto profissionais, nós esperamos muito que a empresa invista em nós. Yeah. E eu disse no início, se eu estou aqui, eu tenho que saber onde eu quero ir. Então, eu digo sempre, se eu sou técnico e eu almejo ser supervisor, eu tenho que olhar para ali e ver o que é que eu preciso para ser supervisor. E trabalhar nisso. E eu costumo dizer que eu não me comparo ao meu colega. Não, eu tenho que ser melhor do que eu. Melhor do que eu fui ontem. E amanhã tem que ser melhor do que hoje. Então, nós temos que termos o nosso espírito investigativo e sermos os primeiros a investir em nós. A empresa vai promover, sim, mas não seria mais fácil se o Nelson já tivesse as qualificações, saia Song se for embora e eu digo assim, olha, atenção, eu estou aqui, eu estou bem certificado, eu tenho tudo, eu posso chegar ali. Yeah. E depois fica o tempo da prova da competência, né? Exatamente, Mas o resto eu já estou munido. Então, na vertical, vai sempre depender de quando haverá uma vaga. Porque, claro, que há pessoas que saem, há pessoas que vão ficar reformadas, por exemplo, e as próprias empresas devem olhar a isso, porque nós um dia vamos sair e precisamos dar lugar a outros. Então, também é importante que as empresas investam nisso. Claro que há muitos blocking points e nós podemos falar às vezes de um orçamento. Para treinar uma pessoa, eu preciso de um orçamento. As empresas estão dispostas a investir? Nem sempre. Exatamente. Yeah. Então, isto às vezes é uma coisa que vai bloquear a tua progressão de carreira. Daí eu dizer-se, eu não posso esperar que seja a empresa a fazer tudo por mim. Agora, naquilo que é a horizontal, há muitas maneiras, há muitos motivos que fazem que a gente esteja estagnado. Como eu disse, eu posso estar 5 anos numa posição, não querer sair dali, não quero crescer. Como posso estar ali e nunca me ter munido, e nós consideramos a antiguidade, nós temos o hábito de comparar, eu estou aqui há 10 anos, o fulano está há 2 anos e já foi promovido. E há aquela história que diz, vem cá, venham cá os dois, vou chamar o Joaquim e vou dizer assim, olha, vai ali à cantina e traz-me um chocolate.
E ele vem e diz, olha, chefe, não tem chocolate. Não tem, não. E quando é que vem? Não sei, mas não tem. Depois mandas o António diz, olha, chefe, não tem chocolate. Mas o senhor diz que às 2 da tarde já vem chocolate. E que custa X e que vem X. É a diferença de 2 pessoas. Então, é preciso olhar que nem sempre a estagnação na carreira, muitas vezes é porque você atinge um patamar e não tem aonde ir, se não houver ali uma posição aberta, não é? E isso acontece muito na vertical. Na horizontal, vai muito de uma parte estar ligada ao indivíduo, porque ele não se capacita e ele espera que a empresa faça, e mais do que isso, ele acredita que o facto de estar ali aqueles anos todos, ele é melhor que toda a gente. E não se preocupa em trabalhar naquilo que são as suas lacunas. Claro que às vezes também acontece, e não podemos tapar o sol com a peneira, é mau dizer isso, mas também acontece que muitas vezes pessoas ficam estagnadas por causa de falta de profissionalismo daqueles que são os nossos supervisores hierárquicos, porque muitos supervisores hierárquicos, infelizmente, eles não avaliam o técnico pela sua competência, mas eles avaliam por aquilo que as pessoas podem dar. Eu gosto do Nelson, eu vou promover o Nelson, independentemente do Nelson ter ou não ter competências. Eu não gosto do António, porque o António não sorri para mim, então ele continua ali estagnado. Mas é assim, somos humanos e é normal que isso aconteça. Então, existem aqui vários fatores, mas eu acho que o mais importante aqui, porque você pode estar numa empresa 5 anos, mas a vida não acaba ali. Exatamente. E aquela não é a única empresa. E já vi muitos colegas que saíram de uma empresa onde almejavam uma posição acima e não tiveram oportunidade naquela empresa, mas quando saíram conseguiram ir para uma posição melhor. Então é importante, no fim de tudo, nós nos capacitarmos e mantermos o nosso objetivo. Se não for ali, se você for um bom profissional, você vai ser em outro lado. Nós não nos fechamos. Hoje as pessoas não trabalham como antigamente uma empresa vitalícia. Não, nós somos profissionais do mundo, como eu disse no início. Então já não é só para aqui, não. Temos que pensar, como é que é? Penso global e ato local. Então. Aqui estamos a ter mentoria a todos os níveis, né? Aquele que é profissional do RH, as empresas, empresários, profissionais. A Ilson está a nos dar aqui uma aula ao mais alto nível para nos posicionarmos. Vamos cair de novo naquilo que a gente fala, né? Before you get what you want, get what you need. Tem que trabalhar de forma estratégica, né? E fazer bem os seus planos para que possa alcançar. Então, se tu estás a sentir que, se identificaste com essa situação, estás aí há 5 anos e estás na mesma posição, tem 2 vertentes, né? Tu tens que trabalhar, mas no fim eu acho que nós concluímos que mais do que esperar para que a empresa faça algo, nós temos que ser as primeiras pessoas a fazer. Isto também faz parte da proatividade. Fizemos sempre a nossa parte e pronto, quando tiver oportunidade na empresa, estás aí disponível e se não for, tens outra oportunidade fora. Ninguém vai investir tanto em nós como nós mesmos. Ninguém. Pode acontecer. A nossa mãe, né? Acho que é a única pessoa que acredita em nós. Que largaria tudo para fazer por nós. Aí sim. E está dito, eu acho que tá muito bem dito. Olha, perdão, eu até fiquei sem palavra porque a questão a seguir, eu acho que aqui já veio com algum conselho, né, que eu gostaria, mas nunca é demais acrescentares aqui qual o conselho que tu deixarias para os profissionais, pessoas que já atuam na área mesmo, para que possam crescer mais. É importante não perdermos a nossa essência. Eu falo enquanto profissional de recursos humanos porque lido com pessoas e costumo dizer que lidar com pessoas é das coisas mais difíceis que existe. Porque nós temos que saber gerir emoções, temos que saber entender as outras pessoas, temos que saber nos colocar no lugar de outras pessoas. E mais do que isso, é tratar os outros
do mesmo jeitinho que nós gostávamos que nos tratassem, não é? Então, o que é importante aqui? Vamos investir em nós. Sejamos quem busca o trabalho. Invista em si. Defina objetivos. O que é que você quer? E trace uma meta, como você disse. Faça um plano estratégico. Eu quero chegar aqui e eu preciso disto. Aquele que já trabalha, está estagnado ou queira mudar, faça a mesma coisa. Antes de julgar a empresa, olhe para si e diga o que é que lhe falta. E seja um profissional melhor a cada dia. Se autocapacite e investigue. Porque a situação hoje é uma, amanhã é diferente. E como eu disse no início, o mundo não é estático. Então, mais do que isso, nós precisamos de ser os maiores impulsionadores de nós mesmos e daquilo que é a nossa carreira. Dar aquele booster, temos que ser nós, não podem ser os outros. Uau! Está feito aqui mais um conselho deixado pela nossa colega, né? Mas eu gostaria de saber também, porque nesse processo de recrutamento e não só estar no RH, lidar com as pessoas e muito mais, nesse percurso profissional, já se deparou com um candidato angolano diferenciado, logo que viste, uau, esse candidato é diferenciado? Eu trabalhei com engenheiros, então eu posso dizer que sim, não muitos. E nós temos muito potencial no nosso país. Uau. Às vezes é difícil encontrar. E eu confesso que eu não gosto de trabalhar com recrutamento. E já fiz. Hoje, claro, coordeno equipes já há alguns anos, mas também já li muitos CVs. E eu não conseguia dormir se me faltasse um CV. Porque eu acreditava que se calhar aquele CV que eu não vou ler é aquela pessoa que eu vou encontrar. Uau. Então eu detesto recrutamento. Mas é assim, nós temos muitos diamantes brutos. Muitos. Uau. Muitos. Não vamos dizer que não. É verdade que temos assim muitos profissionais que infelizmente também é difícil. Mas não vamos menosprezar porque também temos muito bons candidatos. E eu já tive muitas experiências, muitas, boas e generosas. Uau. Então, Uau. eu sim. Uau, está aqui dito pela nossa convidada, né? Alguém que tem mais de 18 anos de experiência, conhece o trabalho, lida com várias pessoas e reconhece e está aqui a nos passar o testemunho que existem vários angolanos competentes, né? E que, é só mesmo nós lapidar vários angolanos. E esse programa é de angolanos para angolanos, é isso que nós fazemos e vamos continuar a fazer. Mas temos aqui uma questão. Qual a pergunta que gostaria que lhe fosse feita? Nunca foi feita e qual seria a sua resposta? Não sei. Não sei. Não surge nenhuma questão ou um assunto que gostaria de falar. Aliás, essa pergunta vem como um espaço aberto para falar de um determinado assunto, de um ponto. Olha, de forma genérica. Pronto, há uma coisa que no fundo acaba... Referências. Uau. Por que eu vou falar? Agora que tocou nisso, fez-me lembrar. No início, quando me perguntou sobre a progressão de carreira e estagnação, nós mencionamos o fator humano, que era pessoas ficarem estagnadas porque pessoas não gostam de pessoas. Então, eu acho que aí nós, enquanto profissionais, precisamos ser justos, porque uma referência negativa de alguém não sendo verdadeira, pode criar um dano muito grande na vida daquela pessoa. E, infelizmente, é uma coisa que eu noto. Na verdade, eu já vivi essa experiência de alguém me ligar e dizer, olha, fulano referenciou assim, assim, assim. Não, mas não. Então, aos nossos profissionais, aos nossos colegas, aos nossos chefes, é importante que sejamos profissionais e despidos de emoções quando vamos fazer uma avaliação de alguém enquanto profissional, não enquanto pessoa. Nós estamos aqui a falar de profissionais. E se nós vamos dar referências de alguém, nós precisamos de ser sérios, tanto naquilo que é positivo como naquilo que é negativo. E como eu disse, uma referência tem um impacto que pode ser positivo
ou negativo. Então é muito importante que as pessoas se dispõem daquilo que são as suas emoções quando vão dar referências de alguém. Eu posso ter uma discussão consigo que é de pessoa, e enquanto profissionais é importante nós sabermos que trabalho é trabalho. Como nós em casa, 5 irmãos, nós temos discussões e no fim do dia está tudo bem, tudo fazemos as pazes. No mundo profissional é igual. É importante as pessoas se desentenderem. É válido as pessoas terem opiniões que diverjam. Mas no fim do dia precisam de encontrar um ponto de equilíbrio e o trabalho precisa de ser feito. Então não podemos usar aquilo que são as nossas rixas, como se diz, pessoais para dar referências de profissionais. Se o profissional é bom, temos que ser sinceros. Eu não gosto do Nelson, tudo bem. Na empresa nós não viemos para gostar. Nós não viemos fazer amigos. Mas pode acontecer fazermos amigos, não é? Mas o objetivo é, vamos trabalhar. Então temos que ser profissionais e temos que avaliar as pessoas dentro daquilo que é o seu scope of work. Fulano é. Ok, eu não levo desaforo para casa, está tudo bem, mas no fim do dia, faço ou não faço o trabalho? E faço ou não faço com qualidade? É isso que é importante e eu acho que infelizmente naquilo que é o nosso círculo de profissionais em Angola, nós pecamos muito nisso. Nós somos muito emotivos e às vezes criamos um impacto negativo na vida de profissionais que se calhar até são bons, mas porque eu emocionalmente dei um parecer porque não gostei, não me elogiou ou alguma coisa, enfim. Então é isso que nós temos que mudar. E principalmente os nossos colegas de recursos humanos, como diz um chefe meu, nós não podemos ser human remains, nós temos que ser human resource. Então nós precisamos tratar as pessoas com empatia, com respeito e, acima de tudo, sempre colocar-me nos lugares dos outros. O fulano está ali. E cada um de nós, o corpo humano é uma máquina perfeita. Cada parte do nosso corpo tem uma função bem definida. Se aquela parte para, tudo o resto fica afetado. Exatamente. As organizações é igual. Desde o senhor da limpeza, o segurança, ao diretor-geral ou o CEO. Cada uma destas peças é importante para uma organização funcionar. Então nós precisamos de nos valorizar de igual modo. Ninguém é mais importante. Se falhar um, vai impactar os outros. Exatamente. Temos de trabalhar juntos e não uns contra os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Só eu posso ser melhor do que eu. Mais ninguém. Uau. E pronto, é isto. Está aqui mais uma referência, né, de forma positiva, como damos aqui referência aos nossos colegas e junta logo com aquilo que estávamos a falar. Em muitos dos casos são os supervisores, de como vão dar referência, como vão fazer a avaliação dos seus técnicos. Então, essa mensagem, por isso que nós temos esse podcast, sabe? Para todas essas informações serem expostas, para nós registrar, para as empresas profissionais ouvirem, lidarem com isso, porque nós estamos em 2025, nós estamos numa geração, como disseste, tem a geração Z que está a vir aí com muita massa, então com muita força. Então é importante que a gente vai mudando aqui alguns hábitos e costumes, a gente vai se adaptando, ou melhor, equilibrando conforme mencionaste, a fim de nós encontrarmos aqui um meio termo ou encontrarmos o equilíbrio de bom convívio profissional e muito mais. E assim está feito. Então, sempre antes de fechar, nós temos o hábito de questionar e de saber qual é o seu conselho para a juventude, jovens, mulheres que gostariam de ingressar na área de RH, que gostariam de ser profissional como a Yesong. Muita gente está a acompanhar, já estão sem imaginar, eu gostaria de ser como ela é X, ela é Y, mas não sabem o percurso. Então, qual é o conselho que tu deixas para esse pessoal? Mulheres. Bem, eu não sou feminista, mas eu acredito que ninguém é melhor do que ninguém. Então, há uma das coisas que eu acredito é que quando nós queremos, é possível. E é importante
nós aproveitarmos cada oportunidade. Vamos estudar, vamos nos formar, vamos nos informar, mas o mais importante é aproveitar a oportunidade. Yeah. Se eu puder começar ali, imagina, as pessoas dizem, eu não vou ali só se ganhar, já me lembro de uma vez de alguém me ter dito, eu vou ser técnico só se me pagarem $3.000 porque eu já sou formado, sou engenheiro. Não, às vezes nós só precisamos da oportunidade de começar. E começar nem sempre vai ser aonde tu queres começar. Exatamente. Então, tem que agarrar a oportunidade. Se eu vou começar de baixo, comece. Seja humilde, ninguém sabe tudo. Todos os dias nós aprendemos e todos nós temos alguma coisa para ensinar e para aprender. Yeah. Então, aquelas pessoas que se identificam, que queiram ser recursos humanos, devem estudar, devem aprender todos os dias, serem humildes. Nós somos recursos humanos, eu costumo dizer que nós somos como o senhor que vem limpar o escritório. Nós temos que preparar o ambiente para que os outros cheguem e encontrem um ambiente saudável. Então vamos aproveitar a oportunidade, vamos começar de baixo e aprender. Não há eu vou fazer vistos, não faz mal. Vou fazer cartas, não faz mal. O mais importante é começar e querer aprender. Se você tiver humildade, vai haver pessoas que vão querer ensinar. E quem começa de baixo, um dia chega lá em cima. Yeah. E sabe qual é o melhor desse percurso? Eu costumo dizer assim, o facto de você começar por baixo, quando você chega aqui, você domina todos os processos. Yeah. Isso é ótimo. Yeah. Então, vamos nos formar, vamos nos informar, não vamos criar targets que não são realísticos, dizer eu sou formada em gestão de recursos humanos, então eu não posso ser uma técnica ou uma secretária ou uma menina que faz cartas. Não, vamos começar de algum lado. E com tempo, com humildade, com trabalho, vamos chegar lá. Está dito, está bem dito aqui pela nossa convidada Yesong. Muito obrigado por tudo, pelo seu tempo, né? Nós, também tínhamos muitos impasses, né? Mas sempre mostraste disponibilidade e Nelson, vamos fazer. E foi o melhor, porque esse conteúdo tem tanta qualidade que só poder corresponder à segunda temporada que nós estamos a vir. Olha, ainda tem muita novidade, nós já estamos a falar aqui no background com a Yesong, tem muita novidade. Falamos aqui do curso que está disponível, né? Que nós vamos dar aqui um curso grátis. Eu depois vou deixar mais detalhes de quem vem, como vai ser feito e tudo muito mais. Não só nas nossas redes sociais, vamos deixar isso. Então nós agradecemos bastante o seu tempo, bastante por essa informação rica que vai ficar aqui eternamente nas nossas redes sociais. Muita gente vai consultar e vão bater à tua porta. Vai ser uma coisa louca. É isso que sempre acontece quando passa aqui alguém no nosso podcast. Nós agradecemos bastante, mas antes de fechar, poderia deixar mais 2 pontos para os seus familiares, amigos e muito mais. Bem, eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui. Como eu disse no início, não sou uma pessoa, acho que já me conheço há um tempo, não sou uma pessoa que participe muito destas coisas, mas de certa forma eu acho que é bom e eu quero agradecer. E é assim, nós estamos aqui para fazer uma Angola melhor e como eu disse, eu acredito nisso e conhecimento só é bom se nós transmitirmos. Exatamente. Não é? Então, obrigada pela oportunidade. Da minha parte, enquanto profissional de recursos humanos, é verdade que andamos num corre-corre, o Nelson conhece a dinâmica, mas também vou ficar disponível se algum dia, até dezembro vai ser um bocadinho mais complicado, mas imagina, se tiver falou de mulheres, vamos pegar no grupo das mulheres. Volto a dizer que eu não sou feminista, então podem ser mulheres e homens que queiram aprender um bocadinho mais daquilo que é a gestão de recursos humanos. Nós podemos um dia organizar, sim, um seminário, alguma coisa que seja. Imagina, vamos falar de processo disciplinar. Eu vejo que há muitas lacunas, há muitos profissionais, inclusive de recursos humanos, que têm lacunas e
e vou convidar alguns colegas. Boas. Podemos ter aqui um dia para que as pessoas possam tirar dúvidas. As pessoas estejam a formar-se em gestão de recursos humanos, queiram ter um bocadinho daquilo que é a prática, na verdade, do que é que são os processos, quais são as áreas de recursos humanos, porque não é só recrutamento e seleção, Exatamente, nós temos muitas coisas que fazemos, e então é bom as pessoas também terem assim uma visão, e dentro daquilo que é recursos humanos as pessoas podem querer se especializar em alguma coisa. Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de negociação e gestão de conflitos e negociação, e era uma coisa que eu gostava de me especializar, porque as pessoas gostam de legislação laboral, então um dia, se quiser, claro, podemos organizar um tema, qualquer coisa, e passar aqueles que estão no começo da carreira, que queiram entender mais sobre gestão de recursos humanos. Não só mulheres, mas mulheres e homens porque a igualdade é também colocar as pessoas a competir no mesmo nível, homens e mulheres, não é? E que vençam sempre os melhores. Os melhores. Muito bem, está feito. E na verdade nós vamos fazer isso. Vocês já sabem, o podcast Mais Dois Pontos, né? Nós não temos limites. E a gente ainda tem muito para anunciar e a gente vai trabalhar. A gente já estava falando no background. A gente já tem projetos, então vamos fazer aquele link bonito e vamos fazer acontecer. Vamos partilhar o conhecimento, que é o objetivo principal. Então, deixo aqui o conselho, mas também para os familiares, né? Eu acho que os mais 2 pontos vão para quem? Tem que dar mais 2 pontos para os meus pais, mais 2 pontos para X, para quem você quiser, pode deixar mais 2 pontos. Muitos. Pode resumir, né? Os meus irmãos, meus pais, meus colegas, manda aí umas 2 pontos. Pronto, ok. Então, os meus pais, Angélica e Eduardo, vão mais 2 pontos. Mais 2 pontos. As minhas irmãs, que é a Ioliana e a Yutsing, só temos nomes esquisitos. Os meus irmãos, também um é mecânico, ou seja, também é das engenharias, o Eduardo e o Elson. Os meus colegas que trabalham comigo todos os dias, as minhas meninas, a Nuxa e a Conceição, o meu colega Panzo, enfim, para a minha equipe está comigo todos os dias e lida comigo. Eu sei que às vezes não são muito fácil, mas e eles incentivaram-me a estar aqui. Uau, muito bom. Então, vai, pronto, aqui estou, muito obrigada. Então vai aqui mais 2 pontos, né, para a equipa da nossa colega Yesong. Muito obrigado por darem aquele empurrão, né, e também com aquele esforço próprio, né, aquela vontade própria, juntou-se e temos aqui a Yesong. Muito obrigado por tudo. Agradecemos bastante por partilhar esses insights valiosos que não têm preço, né? Ninguém poderia conseguir pagar esses insights. E nós agradecemos bastante. Então, você que está nos acompanhando e nos acompanhou até aqui, mais 2 pontos para o nosso parceiro que patrocinou esse episódio, que é a Parlink, né? Mais 2 pontos. Fiquem ligados nas suas redes sociais. Mais 2 pontos também para o Aljava Tecnologia, que trabalha conosco sempre, e também vamos aqui fechar em grande a dizer que se vocês nos acompanham nas redes sociais, a Creuza está a fazer aqui um trabalho muito bom, né? Ela vai anunciar todas as vagas que nós temos disponíveis, né? Tu podes fazer aqui cursos, ok? Grátis. Então é só ficar atento nas nossas redes sociais. Nós vamos continuar a anunciar, vamos continuar a chegar contato físico nas instituições, centros de formações. A Creuza está com vocês do outro lado. Nós agradecemos. Podcast Mais 2 pontos, instrumentação e automação industrial. Um dia vence 1000 dias.